Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Carolina Massé e eu tenho uma pergunta para fazer. Vocês já se deram conta que no nosso dia a dia a gente lida com instrumentos que realizam medidas, porém a gente não para fazer alguns questionamentos a respeito disso? Tipo, será que essa medida que esse instrumento se propõe a fazer, esse instrumento faz com confiabilidade? Será que a pessoa que está manuseando esse instrumento, ela foi devidamente capacitada para utilizar bem esse instrumento e tirar deles medidas que são precisas? Bom, a partir disso eu trouxe alguns exemplos do nosso dia a dia. Todo mundo sabe que o velocímetro do nosso carro é um instrumento confiável, porque caso não fosse, a gente ficaria mais sujeito a multas de trânsito. Porém, se uma pessoa está passando por uma intervenção para perda de peso e ela resolve subir na balança, ela confia que o valor que a balança mostra para ela ou é o valor real do peso dela ou é algo muito próximo, porque é isso que ela vai utilizar como parâmetro para saber se essa intervenção para perda de peso está sendo eficiente. Porém, se essa pessoa resolver se pesar em duas balanças diferentes, como por exemplo no consultório da Laís e no balanço da casa dela, será que esses dois instrumentos que verificam que aferem a mesma medida vão mostrar para essa pessoa os mesmos valores? Vou mais além. Se uma pessoa se descobre hipertensa e ela passa a usar um medicamento e precisa aferir com mais frequência a pressão arterial dela para saber se o medicamento dela está fazendo efeito, será que esse instrumento está calibrado? Será que a pessoa que está aferindo a pressão vai saber fazer a leitura e a ausculta da maneira correta da pressão arterial? E mais, vamos ver um caso de um enfermeiro. Será que quando ele entra no expediente de trabalho dele e no final do expediente, depois de fazer várias aferições de pressão arterial ao longo do dia, isso pode ser no mesmo paciente ou em vários pacientes diferentes, será que ele termina fazendo essa aferição com a mesma precisão do que lá no início? Saindo do nosso cotidiano, quando a gente transfere essa importância de realizar medidas de maneira precisa e a gente transfere para a pesquisa científica, isso não é diferente. Uma coisa que é importante a gente saber é que quando a gente realiza uma medida, quando a gente reproduz uma medida, a gente reproduz junto com ela um erro. E é exatamente essa quantidade de erro que a gente reproduz que vai impactar positiva ou negativamente o nosso resultado. Quanto maior a quantidade de erros que a gente reproduz, isso significa que os nossos resultados não vão ser tão precisos e que eles também podem levar a conclusões que são equivocadas. Porém, na pesquisa científica, a gente tem como quantificar esse erro e avaliar, chegar a alguns métodos para avaliar a confiabilidade de uma medida. Para isso, eu vou contar a minha história e aqui eu dividi em 4 partes: o problema, a solução, conclusão e trouxe uma reflexão. Eu sou mestranda pela Escola de Educação Física, eu estudo no laboratório de biomecânica muscular da Escola de Educação Física e no laboratório de biomecânica do programa da Engenharia Biomédica. A minha área de estudo é dano muscular e mais precisamente o dano muscular causado pelo exercício excêntrico no músculo peitoral. Como é que esse músculo se comporta ao longo do dano? E para isso, eu precisei também estudar métodos para avaliar esse dano temporário. E eu escolhi métodos não invasivos. Então, hoje eu trouxe 2 métodos para falar para vocês. Um é a ultrassonografia, no meu caso a transversal panorâmica, onde eu faço a imagem de ultrassonografia do peitoral, eu jogo essa imagem dentro de um software chamado ImageJ. Lá ele tem uma ferramenta em que eu seleciono esse músculo todo e o próprio software faz o cálculo para mim em centímetros quadrados do tamanho da área de seção transversa desse músculo. O segundo método é a termografia infravermelha, onde eu faço imagens termográficas para eu, a partir dessas imagens, obter médias de temperatura da pele da minha região de interesse, que é o peitoral maior. E eu posso chegar a esses resultados através da própria máquina, através do uso de software ou através de algumas equações matemáticas. Meu problema começou por causa da minha dissertação de mestrado. Eu fiz meu protocolo de dano muscular excêntrico e quando eu selecionei os meus métodos de avaliação do dano muscular temporário,
meu orientador me fez a seguinte pergunta: Carol, como que você vai saber que você vai reproduzir o método da mesma forma pré e exatamente após a intervenção do protocolo de dano, 24 horas, 48 horas, 72 horas e talvez 96 horas depois? Tava aí uma pergunta que eu também não sabia responder. E foi ele mesmo que me trouxe a solução. Bom, então a gente vai precisar fazer a confiabilidade da medida da área de seção transversa anatômica do peitoral e também da temperatura da pele. Por causa disso, eu precisei fazer o trabalho que tem o título Confiabilidade de medida da área de seção transversa e temperatura do peitoral maior em homens saudáveis, que é uma microparte da minha dissertação do mestrado. Bom, agora eu já sabia o que eu precisava fazer, mas como eu deveria fazer para poder obter algum score, alguma classificação, para literalmente me dizer se a minha confiabilidade ela ia ser classificada como excelente, boa, regular ou pobre, eu não sabia o que utilizar. Foi aí que eu fui em busca de métodos que avaliassem. Eu cheguei a um pesquisador, né, chamado Ku, e os seus colaboradores, eles têm um guideline, e lá eles me dizem, né, quais seriam os índices estatísticos que eu precisaria usar para poder chegar a um score de avaliação da confiabilidade dessas medidas. E um dos principais índices seria o coeficiente de correlação intraclasse, que é justamente um coeficiente que faz uma correlação entre as variações dessas medidas que foram feitas em momentos distintos. Bom, com todos os dados em mãos, eu rodei a confiabilidade para a área de seção transversa anatômica do peitoral. A conclusão é que essa confiabilidade foi classificada como excelente. Então, beleza, eu posso manter esse protocolo dentro do meu projeto da dissertação. E ele também fica disponível para outro pesquisador que quiser usar. Porém, quando eu fiz isso para a confiabilidade da minha temperatura, ela foi classificada como pobre. O que isso me deixa como conclusão? Que eu não posso aplicar esse protocolo no meu projeto da dissertação, que eu preciso olhar para ele, identificar os possíveis erros, excluir ou minimizar e também adotar alguns métodos que talvez eu não tenha adotado, como fazer melhor controle do ambiente, melhor controle desses sujeitos, talvez utilizar um outro método para aquisição de novas medidas, né, de temperatura, de novo fazer novas aquisições de imagem e de novo rodar o software para obter um novo score de confiabilidade. O que isso deixa como reflexão? Que a partir de hoje a gente pode ter uma abordagem um pouco mais crítica no nosso dia a dia em relação aos instrumentos que fazem medições e quem está utilizando esse instrumento. Que medidas que não são confiáveis geram resultados que são também imprecisos e conclusões também que podem ser equivocadas. E quando a gente trata de pesquisa científica, é importante sim que a gente se capacite para usar um instrumento, que a gente gere medidas que sejam confiáveis, para que a gente gere conhecimento científico confiável. Obrigada.